Ela tinha 23 anos quando perdeu tudo em menos de uma hora. A pessoa que causou isso morava na casa ao lado. Cabelo escuro. Uma filha pequena no colo. E uma casa que em menos de uma hora deixou de existir da forma que ela conhecia. Não vou te contar ainda o que aconteceu nessa casa. Mas vou te dizer uma coisa que vai ficar na sua cabeça enquanto você assiste esse vídeo inteiro. O homem que fez isso envelheceu bem. Aposentou. Teve netos. Sentava na varanda nas tardes de domingo com aquela cara de quem dorme 8 horas por noite faz décadas. E em algum momento ele deve ter olhado para a própria vida e pensado que havia escapado. Ele não sabia de uma coisa. Ela tinha uma memória que não funcionava como a sua ou a minha. As coisas que ela viu naquele dia não foram enfraquecendo com o tempo como as memórias normais enfraquecem. Foram ficando mais nítidas, mais detalhadas. Como se alguma parte do cérebro dela tivesse decidido, naquele dia, que esse arquivo nunca seria fechado. 51 anos depois, com 74 anos, ela usou exatamente essa memória para destruir a vida que ele havia construído em cima do esquecimento que ela nunca concedeu. E o que ela guardou durante esse tempo? O objeto, a prova, a coisa física que ela manteve por mais de meio século esperando pelo momento certo. Quando você descobrir o que é, vai sentir um frio que não é de medo. É de reconhecimento. Para entender o que Anita Ditman fez aos 74 anos, você precisa entender o que ela era aos 23. Estamos na Alemanha de 1944. E se você acha que já sabe como essa história vai, já viu esse cenário antes, já entende o contexto, precisa deixar isso de lado por um momento. Porque o que aconteceu com Anita não foi a versão que os livros de história contam em números e datas. Foi a versão que acontece dentro de uma casa, entre pessoas que se conhecem, com rostos específicos e palavras específicas que não aparecem em nenhum documento oficial. Anita era filha de mãe judia e pai alemão. Cresceu numa Alemanha que havia mudado ao redor dela de forma gradual e depois de forma devastadora, o tipo de mudança que quando você olha para trás não consegue identificar o momento exato em que o mundo virou outro porque a transformação foi acontecendo em camadas, cada uma normalizando a próxima, até que um dia você acorda numa realidade que teria parecido impossível 5 anos antes. Ela era cristã. Sua fé não era decorativa. Era o centro de como ela organizava a existência, como entendia o sofrimento, como encontrava lógica em coisas que não tinham lógica imediata. E essa fé vai importar para essa história de uma forma que você ainda não está prevendo. A família vivia com atenção específica de quem sabe que está na categoria errada num sistema que havia decidido que categorias importavam acima de tudo. A mãe judia. As leis de Nuremberg. A progressão lenta e depois acelerada de restrições que foram estreitando o espaço disponível para existir com alguma dignidade. E então um dia alguém bateu na porta. Não era Gestapo. Não era um soldado com uniforme. Era alguém que eles conheciam. Um vizinho. Alguém que havia dividido espaço com a família por anos, que havia trocado cumprimentos na rua, que havia talvez aceitado um prato de comida em alguma ocasião, o tipo de proximidade cotidiana que você nunca questiona porque é apenas o tecido normal da vida num bairro. Esse vizinho havia feito uma denúncia. O que aconteceu depois dessa denúncia foi o que acontecia depois das denúncias em 1944 na Alemanha. A mãe de Anita foi levada. O mundo que havia existido dentro daquela casa foi desmontado com a eficiência burocrática que o regime havia aperfeiçoado. E Anita ficou com a filha pequena no colo e com o rosto do vizinho gravado numa parte da memória que não obedece às instruções normais de esquecimento. Ela sobreviveu à guerra. Sobreviveu ao campo. Reconstruiu uma vida com a determinação silenciosa de quem não tem a opção de não reconstruir porque tem uma filha que precisa de mãe. E carregou o rosto.
Aqui é onde a maioria das histórias de sobrevivência toma um caminho específico. O caminho do perdão, da reconstrução, da decisão consciente de não deixar o passado consumir o presente. É o caminho que as narrativas preferem porque é o caminho que oferece resolução, que permite que a história termine com algo parecido com paz. Anita não tomou esse caminho. Mas também não tomou o caminho oposto, o da obsessão consumidora, da vida sacrificada no altar da vingança, do presente destruído pelo peso do passado. Ela tomou um terceiro caminho que é muito mais difícil de nomear e muito mais perturbador de contemplar. Ela viveu completamente, com presença genuína. Criou a filha, construiu relacionamentos. Encontrou alegria em coisas pequenas com a capacidade específica das pessoas que viram o suficiente para saber que alegrias pequenas são na verdade grandes. Emigrou. Reconstruiu em outro país. Envelheceu com a dignidade de quem atravessou coisas que deveriam ter quebrado e não quebraram. E nunca, em nenhum momento de 51 anos, fechou o arquivo. Isso é o que distingue Anita de qualquer personagem de vingança que você já viu numa tela. Ela não estava esperando. Estava vivendo e esperando simultaneamente. O passado não havia sequestrado o presente. Estava guardado em paralelo, com um cuidado e uma organização que só fazem sentido quando você entende o que ela havia guardado junto com a memória. O objeto. Ela havia guardado um documento. Uma prova escrita, com data, com o nome do vizinho, com a denúncia que havia destruído a família. Havia guardado porque em algum lugar dentro dela, em alguma camada que não precisava de linguagem para operar, sabia que chegaria um dia em que o papel seria mais poderoso do que qualquer coisa que pudesse fazer com as próprias mãos. 51 anos numa gaveta. Ou numa caixa. Ou no envelope que ela sabia exatamente onde estava em qualquer momento, em qualquer casa em que viveu, em qualquer país para o qual se mudou. O tipo de coisa que quando você muda de endereço vai na mala de mão, não no caminhão de mudança. O homem que havia feito a denúncia também havia reconstruído uma vida. Com a facilidade específica de quem não carrega o peso do que fez porque havia encontrado formas de não chamá-lo pelo nome certo. Não era difícil. O regime que havia transformado sua denúncia em prisão havia sido derrotado. O mundo havia seguido em frente com a urgência de quem tem muito para reconstruir e tempo limitado para processar. As denúncias de vizinhos não haviam recebido o mesmo escrutínio que os crimes dos oficiais, dos comandantes, dos que haviam operado os mecanismos mais visíveis da máquina. Os que haviam alimentado a máquina com informações cotidianas, com nomes e endereços e suspeitas formuladas em formulários burocráticos, haviam em sua maioria navegado pelo pós-guerra com uma invisibilidade que o sistema de justiça não havia conseguido ou não havia se esforçado suficientemente para penetrar. Ele havia envelhecido com essa invisibilidade como proteção. Tinha mais de 80 anos quando Anita usou o documento. O que ela fez não foi dramático no sentido cinematográfico. Não houve confronto numa rua deserta. Não houve discurso. Não houve o momento de reconhecimento mútuo que as histórias de vingança normalmente precisam para funcionar como narrativa. Ela foi às autoridades. Com o documento. Com a memória que havia permanecido intacta quando deveria ter enfraquecido. Com o nome, a data, a denúncia, a prova escrita de uma escolha que um homem havia feito em 1944 e que havia assumido que o tempo havia sepultado. O tempo não havia sepultado. Havia apenas esperado que ela decidisse que era hora. O que a neurociência do trauma nos diz sobre o que Anita havia vivido por 51 anos é algo que muda a forma como você entende essa história inteira. Memórias traumáticas não são armazenadas da mesma forma que memórias normais.
Memórias normais são codificadas, consolidadas durante o sono, integradas na narrativa da vida de uma forma que as torna acessíveis mas também as suaviza com o tempo. Detalhes irrelevantes desaparecem. Emoções se dissipam. O evento fica, mas fica numa versão processada, digerida, menos afiada do que era na hora. Memórias traumáticas, especialmente as associadas à traição por pessoas conhecidas, funcionam de forma diferente. São fragmentadas, intensas, resistentes ao processamento normal. O rosto do vizinho que Anita viu naquele dia não havia enfraquecido porque seu sistema nervoso havia classificado aquela informação como essencial para a sobrevivência e havia armazenado com uma prioridade que o tempo normal não consegue erodir. Ela não havia escolhido lembrar. Havia sido construída para lembrar por aquilo que havia vivido. E aqui está a dimensão psicológica dessa história que vai além da vingança pessoal. O que Anita havia guardado não era ódio. Ódio é corrosivo, é caro, é o tipo de emoção que consome quem o carrega com mais eficiência do que consome quem é o alvo. Pessoas que vivem décadas de ódio ativo mostram isso no corpo, na saúde, nas relações. Anita havia vivido uma vida plena. O que ela havia guardado não era ódio. Era testemunho. A diferença é fundamental. O ódio quer destruir. O testemunho quer registrar. O ódio é sobre o que o outro fez a você. O testemunho é sobre o que aconteceu, independentemente de você, independentemente de como você se sente sobre isso, como fato que existe no mundo e que merece ser tratado como fato. Anita havia sido testemunha de um crime. E havia guardado a prova de um crime. E havia esperado pelo momento em que o sistema que havia falhado em 1944 tivesse condições de funcionar da forma que deveria ter funcionado. Isso não é vingança no sentido que normalmente usamos a palavra. É uma forma de justiça que precisou de meio século para encontrar o tribunal certo. Jung falaria sobre o que Anita havia feito em termos de integridade psíquica. A capacidade de manter a tensão entre polos opostos, entre viver plenamente no presente e não abandonar o passado que precisa de resolução, sem deixar que um polo destrua o outro, é o que ele chamava de função transcendente. É rara. É o oposto tanto da repressão quanto da obsessão. É o estado em que você carrega o peso sem ser esmagado por ele porque encontrou uma forma de distribuí-lo ao longo do tempo de uma forma que não compromete o que precisa ser vivido no meio. A maioria das pessoas que passa pelo que Anita passou vai para um dos dois extremos. Ou enterra de uma forma que parece funcionar mas que cobra um preço que aparece em outros lugares, na saúde, nos relacionamentos, nos pesadelos de décadas. Ou deixa o peso do passado invadir o presente até que não sobra espaço para mais nada além da ferida. Anita havia encontrado o terceiro caminho. O que não tem nome fácil mas que quando você vê em ação reconhece imediatamente como algo diferente de qualquer coisa que se ensina em terapia ou em livros de autoajuda. Era a paciência de quem sabe que o momento certo existe e que chegar antes é perder. O Conde de Monte Cristo é a ficção que mais se aproxima da estrutura dessa história. Dantes também guarda. Também espera. Também constrói uma vida paralela enquanto o alvo envelhece na ilusão de segurança. Mas Dantes é ficção e pode ser elegante. Pode planejar cada detalhe com precisão relojoeira. Pode ter o momento de revelação dramática onde o alvo finalmente entende que nunca houve escape. A realidade de Anita foi mais silenciosa e por isso mais pesada. Não houve revelação dramática. Não houve o momento em que o homem olhou nos olhos dela e entendeu que havia sido encontrado. Houve um documento apresentado a autoridades. Houve um processo legal. Houve a maquinaria burocrática da justiça funcionando com a lentidão e a falta de drama que a maquinaria burocrática sempre tem. O que a ficção exagera é o clímax emocional. Nos dá a cena que precisamos para sentir que a conta foi fechada de uma forma que o corpo reconhece como completa.
A realidade não fornece isso com a mesma consistência. Fornece processos. Fornece documentos. Fornece às vezes sentenças que chegam tarde demais para significar o que deveriam significar se houvessem chegado na hora certa. O que Anita recebeu ao final foi reconhecimento legal de que o que havia acontecido, que a denúncia havia sido feita, que havia um nome responsável, que o arquivo que ela havia mantido aberto por 51 anos continha o que ela sempre havia dito que continha. Para algumas pessoas isso seria insuficiente. Para Anita, que havia passado décadas num mundo que preferia não examinar o que havia acontecido em 1944 nas casas e nas ruas e nas denúncias de vizinhos, o reconhecimento era precisamente o que havia faltado e precisamente o que havia guardado por tanto tempo para conseguir. Existe uma última camada dessa história que a maioria das análises não alcança porque requer ficar desconfortável com uma pergunta que não tem resposta limpa. O homem tinha mais de 80 anos quando Anita usou o documento. Havia vivido uma vida inteira depois do que havia feito. Havia talvez, ao longo de décadas, construído versões da história que tornavam o que havia feito compreensível para si mesmo. Que havia apenas seguido o que todos seguiam. Que havia tido medo. Que havia sido jovem e estúpido e que a pessoa que havia feito aquela denúncia era uma versão anterior que mal reconhecia. Ou talvez não. Talvez nunca houvesse pensado nisso de forma direta porque a forma mais eficiente de carregar culpa que você não pretende reconhecer é não olhar para ela diretamente. O que a justiça que chegou depois de 51 anos conseguiu fazer com isso é a pergunta que não tem resposta satisfatória. Não pode desfazer o que foi feito. Não pode devolver o que foi tirado. Não pode reescrever as décadas em que o homem havia vivido sem consequências e Anita havia vivido com a ferida. O que conseguiu fazer foi nomear, registrar, dizer em voz alta e em documento oficial que aquilo havia acontecido, que havia um responsável, e que o tempo não havia apagado nem a ação nem a responsabilidade. Para Anita, parece ter sido suficiente. Não no sentido de que tudo estava bem. No sentido de que o arquivo que havia mantido aberto por razões que provavelmente ela mesma não conseguiria articular completamente havia encontrado o lugar certo para ser depositado. O documento saiu da gaveta depois de 51 anos. E ela finalmente pode ter dormido de um jeito diferente naquela noite. Ela tinha 23 anos quando eles levaram a mãe. E 74 quando o nome do homem que havia tornado isso possível foi dito em voz alta num contexto em que não podia ser negado. 51 anos é muito tempo para guardar qualquer coisa. É mais tempo do que muitas pessoas vivem. É tempo suficiente para que o mundo mude completamente ao redor de uma ferida que permanece igual. O que Anita Dittman nos deixa não é uma lição sobre vingança. É uma pergunta sobre memória. Sobre o que devemos às versões de nós mesmos que sofreram coisas que não deveriam ter sofrido. Sobre o que significa não abandonar o passado sem ser destruído por ele. Sobre a diferença entre esquecer e perdoar, e sobre a diferença entre perdoar e absolver. Ela não absolveu. Isso estava fora do que considerava seu para dar. O que havia sido feito à sua família, à sua mãe, a um mundo que havia existido e sido destruído. Absolver seria falar por todos eles. E ela não havia recebido essa autorização. Então guardou o documento. Viveu a vida. Esperou pelo tribunal que funcionasse. E aos 74 anos, com a memória intacta e a prova na mão, foi até lá. E você, se tivesse visto o rosto de quem destruiu o que você mais amava, se tivesse a prova guardada e o tempo na sua frente, ainda acreditaria que o esquecimento é a forma mais saudável de seguir em frente? Ou começaria a entender que algumas memórias não foram feitas para ser esquecidas? Foram feitas para ser usadas na hora certa. Existe uma crença confortável que repetimos sempre que histórias como essa aparecem. A crença de que o tempo cura tudo. Mas o tempo não cura tudo. O tempo apenas muda a posição das coisas.
Durante 51 anos, o homem que denunciou a família de Anita viveu dentro da versão mais conveniente dessa ideia. A versão em que décadas funcionam como uma absolvição silenciosa. Em que o mundo segue, as pessoas envelhecem e a história deixa de olhar. Mas existe um detalhe nessa equação que quase ninguém considera. O tempo só enterra aquilo que ninguém decide desenterrar. Anita poderia ter escolhido esquecer completamente. Poderia ter deixado aquele dia de 1944 dissolver-se no passado como tantas outras memórias dolorosas. Ela não fez isso. Mas também não viveu prisioneira daquilo. O que ela fez foi algo mais silencioso. Ela preservou. Durante meio século, enquanto o mundo mudava ao redor dela, um pedaço de papel continuava existindo. Um documento simples. Um nome. Uma assinatura. A prova de que um momento de covardia pode atravessar gerações esperando o dia em que alguém decide colocá-lo novamente sob a luz. E quando esse dia chegou, Anita não buscou vingança. Ela buscou algo mais difícil. Ela buscou que a verdade fosse dita em voz alta. E às vezes, para certas histórias, isso é a forma mais completa de justiça que o tempo consegue oferecer.